Gente, muito bom dia nesse domingo. Olha, dia Tiradentes, Descobrimento do Brasil, essa semana, né? Tivemos o curso, não sei se teve alguém aqui que estava lá no curso do professor Marins, ou tivemos sexta e sábado o curso o dia inteiro, foi muito legal, veio gente do Brasil inteiro. Vai ter outros cursos lá na Fazenda, você pode estar junto com a gente, hein? Depende de você aí. Olha, o André já entrou aqui às 9h40. Bom dia, André. A Gabriela já antes das 10, Bianca, a Lindalva antes das 10. Nossos internautas aqui ativos e assíduos. Muito obrigado vocês aí que entraram. Tem gente aí também que está entrando. Muito bom. Gente, vocês vão ter hoje uma live especial e diferente, tá? Porque é um tema diferente que vocês vão ter, e não vai ser comigo, vai ser com a Priscila. Vocês vão ter duas, deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês vão ter duas lives seguidas com a doutora Priscila, que já vai entrar já já, sobre sistematização de processos. Hoje ela vai falar de processos na recepção. Esse assunto não tem fim, tá? Porque é muita coisa. E no próximo, ela vai falar manuais essenciais para uma clínica. Se você tem pet shop, clínica ou hospital, consultório, vai por mim, funciona tanto quanto. Então, lembra, são duas aulas, é uma dobradinha aí com a doutora Priscila, esse domingo e no próximo domingo, vocês vão falar. Inclusive, eu já vou adiantar bem rápido para quem está aqui agora, vai ter um curso agora em maio, nós estamos no meio de final aí de abril, né? Em maio vai ter um curso com ela, comigo, mas é mais com ela do que comigo, de sistematização. Então, já sem muito mais delongas, deixa eu colocar aqui, peraí, estou tentando achar a Priscila aqui. Aqui, ótimo. Eu queria deixar menor aqui, mas não consegui. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, gente, estou me acertando aqui, pera. Não tem jeito, tem que ser assim mesmo. Gente, olha só, vocês vão ficar com a doutora Priscila Gioso para falar com vocês, entende tudo disso. Ela tem 2 hospitais veterinários, um deles já tem mais de 20, como hospital tem menos, mas como empresa, mais de 25 anos, então entende muito de recepção. Ela mesma fica na recepção, já ficou muito na recepção do próprio hospital dela, tá? Então entende tudo desse assunto. Vocês fiquem à vontade de fazer perguntas aqui, que eu vou coordenar aqui com vocês. Priscila, bom dia, manda bala aí. Obrigado. Bom dia para quem está aqui, bom dia para você, bom dia para quem vai assistir depois, né? E não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu espero que vocês assistam. Eu acredito que vai dar para dar uma boa noção daquilo que a gente pode fazer com relação a processos dentro de uma recepção. Então, é uma abordagem inicial para poder fazer uma exploração, né? Uma explanação daquilo que é o assunto, que, como o Marco disse, viraria um curso facilmente, mas hoje eu vou trazer bastante coisa para poder dar uma referência para vocês. Então, bom dia para vocês, muito obrigada, viu? Obrigada, André, obrigada, Michele Grazi, que trabalha comigo, Chile, todo mundo, tá todo mundo aqui na telinha. Qualquer coisa a gente vai colocando aqui, viu? Bom, vamos começar, porque tem bastante coisa. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre processos e alguns protocolos para recepção. É lógico que protocolo para recepção fica uma coisa contraditória ou não, aqui acrescenta ou não, depende do seu ponto de vista. Alguns protocolos que você tenha dentro da recepção, você consegue fazer com que a sua recepção seja mais ativa. Então, sabe quando ligam na sua recepção e aí falam, quanto custa a consulta? Quanto custa tal coisa? Meu animalzinho não está bem. E aí, o que é que a sua recepcionista está apta a responder? Olha, a consulta custa R$ 100, R$ 150. O que diferencia você de uma outra clínica quando você tem uma resposta somente do valor do preço? Não é nem do valor, é do preço, né? Por que você fica diferente de uma outra clínica?
o que você compromete aquele cliente de vir em você e não no seu colega, no seu concorrente ou em que quer que seja. Como é que você define a urgência de quando esse cliente vem? E quem atende esse telefone, em geral, é a recepcionista. Então, como é que você treina, como é que você deixa ela apta a responder aquilo que é necessário para aquele cliente tomar uma ação que tenha o mais brevidade possível, ou então que tenha um encaminhamento melhor. Bom dia, Dé, bom dia, Felipe. Bom, a importância da recepção dentro da clínica veterinária. A recepção, nem preciso dizer que é uma parte fundamental, é a sua porta de entrada. Isso é meio clichê, né? A sua porta de entrada é por onde o cliente se sente confortável, recebido, acolhido. Então, aquela recepcionista que atende o cliente com má vontade, não causa um desconforto, dá a impressão, a gente não tem o hábito de falar assim, nossa, parece que eles estão me fazendo um favor de eu estar aqui. E como é que a sua recepcionista atende esse cliente? É importante porque, às vezes, a recepcionista traz uma má impressão tão grande que o médico pode fazer até mágica lá dentro, que a má impressão já ficou ali colocada. Eu me lembro uma vez que eu fui ao médico, eu tinha endometriose, acho que agora ainda tenho, porque não tirei ovário, tirei útero, mas não tirei ovário. E naquela época eu estava sofrendo demais com a endometriose, muito, muito, muito. E aí pegaram o médico mais bambambam que tinha na cidade de endometriose. Fui eu ao médico né, para tratar essa endometriose num papa. Falei, esse aqui é o cara. Falei, então tá, não aguento mais, vou pagar o preço que for, vou nesse médico. Chegando lá, a recepcionista já me atendeu com aquela cara de má vontade. Então, tudo era assim, não sei se vai dar, não sei se pode, vou tentar. E aí, o que acabava acontecendo é que eu me senti realmente como se ela estivesse me prestando um grande favor. Ela era, além de recepcionista, ela era ajudante do médico. Então, ela fazia ali, ela media o meu peso, ela media, né, fazia fita métrica, enfim, a altura e tudo mais, para poder começar a fazer aquele preenchimento da ficha, do prontuário. E aí ela se encaminhou comigo para uma salinha, depois de um tempo, ela foi comigo numa salinha, e aí eu estava tomando hormônio, porque para tratar endometriose, em geral, você coloca um monte de progesterona. Quando isso aconteceu, óbvio que eu estava acima do peso, que mulher que não se acha acima do peso. E eu falei para ela, olha, anota na ficha, mas não fala. Eu não sei se fez de propósito, eu não sei se ela esqueceu, eu sei que ela abriu a porta imediatamente aquilo que eu tinha falado e anunciou meu peso aos 4 ventos. A consulta para mim acabou naquele momento. Eu podia estar na frente do Papa ou de quem quer que fosse, que para mim o meu descontentamento já tinha se instalado. Então, assim, como é que você tem uma recepcionista que não deixa o cliente... Você pode ser o melhor médico do mundo, que a recepcionista já estragou o atendimento com um detalhe. Então, como a sua recepcionista atende o seu cliente para que ele não se sinta... E eu falei para o médico, falei assim, olha, eu não gostei, eu me senti exposta e eu não estou confortável aqui. E aí ele ficou muito sem graça, pediu N desculpas, não sei o quê. Então, para quê chegar nesse ponto, não é verdade? Então, quando você entende que a sua recepção tem que sim dar o acolhimento, às vezes é ela que leva um copo de água ali para o cliente, porque ele está sofrendo, ele está fragilizado, ele sofreu uma notícia que ele não gostaria. Como que ela agiliza os atendimentos? Como é que ela dá a impressão para o cliente que ela está satisfeita de atendê-lo? Como é que ela atende esse telefone? Né? Parece que está incomodando a sua recepcionista, então treinar a recepção é um ponto fundamental, deixá-las preparadas. Então, assim, a recepcionista, quando ela não está preparada, ou quando ela dá uma resposta um pouco insegura, ou quando ela está trajada, né? O vestimento é bem importante, porque o cliente lá dentro do consultório, né, tem o jaleco, né, tá fardado, a pessoa age de um jeito, chega na recepção, ela age de outro. Então, a gente percebeu uma alteração muito de comportamento até do cliente quando ele chega na recepção e tem ali um profissional fardado, né? Querendo ou não, o uniforme é uma farda. Fala a verdade, você vai em algum lugar, tem um policial sem a farda, você age com ele com certa descontração. Pois a farda, muda o seu comportamento. Você vai no juiz, eu tenho uma amiga que é advogada, ela fala assim, na hora que a gente vê a capa preta, a gente muda de posicionamento na hora.
O seu recepcionista tem que estar, sim, com uma roupa profissional para poder atender esse cliente, de uma forma que ele também imponha respeito, de uma forma que ele a encare, não como uma atendente de botequim, né? Como uma atendente de um boteco. Uma recepção bem gerenciada ajuda a estabelecer uma relação de confiança e fidelidade com o cliente e seus animais de estimação, o que pode levar a um aumento de visitas e indicações. Como é que você torna a sua recepcionista mais ativa, mais proativa e que chame esse cliente para a ação? Bom dia para quem chegou agora. Vamos aqui em alguns pontos. Primeiro, aí minha internet aqui. Estão me vendo? Minha internet está meio instável hoje. Bom, vamos lá. Você vai selecionar a recepcionista. Você está escolhendo o candidato para poder fazer a admissão. Então, você chegou com essa pessoa ali e falou assim, olha, você foi a escolhida. Por onde é que você começa essa introdução dessa pessoa dentro da sua empresa? O primeiro ponto que eu proponho a vocês é de fazer uma exemplificação de como é que é a sua empresa. O que quer dizer isso? Qual é a visão da sua empresa? Você tem? Se você não tem, procura ter. Como é que a sua empresa pretende atender com os comportamentos, com as atitudes, com as ações no dia de hoje? O que você quer de objetivo futuro? Qual é a missão da sua empresa? Qual é a história da sua empresa? Essa pessoa tem que entrar na cultura da sua empresa. O que você espera? Aquilo que você tem de expectativa? Quem é o seu cliente? Apresenta o seu cliente para ela. Olha, meu cliente, em geral, são mulheres, numa faixa etária de 40 a 50 anos. Esse cliente, ele vai chorar preço, ou não, ele vai pagar à vista. Olha, o cliente que vem aqui não é nem o cliente que vem um motorista. Quem ela vai atender? Explique para ela está começando agora. Dê para ela uma referência, se alguém perguntar, ela vai conseguir imprimir muito mais como é que a música toca dentro da sua empresa quando ela entender que música é essa. Então, apresente. Hoje em dia, grandes empresas ou algumas do nosso setor estão preparando alguns kits de boas-vindas para essa pessoa. Então, é uma coisa que até a gente está fazendo isso dentro da nossa empresa. Quero instituir um kit de boas-vindas dentro da empresa que tenha sentido. O que é que vai dentro desse kit? Então, é uma linha, é um copo, é uma caneta, para essa pessoa conseguir se integrar. Eu estou chegando agora, estou sendo bem recebida. O jeito que você trata o seu cliente interno é o jeito que ele vai tratar o seu cliente externo. Quais são as expectativas do cliente? Se você não sabe quais são elas, entra no Google, onde fazem as avaliações suas, da sua empresa, e comece a enumerar aquilo que falam bem da sua empresa. Então, assim, tem várias ali que falam, fui bem atendido desde a recepção até o médico veterinário. As recepcionistas acolheram a minha dor, porque às vezes elas abraçam. A recepcionista entendeu aquilo que eu estava passando, não me deixou esperar. Veja lá o que está escrito. E, ao mesmo tempo, veja também o que está escrito da forma negativa. A recepcionista, estou falando de recepção hoje, então estou focando bastante. Mas pode ser o médico, a recepcionista não me atendeu bem, foi grossa, foi estúpida, me falou um desagrado, entendeu? Me colocou numa situação constrangedora. Então, tenta ali entender o que esse cliente que vem à sua clínica, no geral, né? O cliente, estou dizendo de público, não estou falando de uma pessoa em específico, mas assim, o que é que mais acentua para o positivo nesse setor, o que é que mais acentua para o negativo. Se você ainda não abriu empresa, entra nos seus concorrentes. Então, assim, entra na região ali e tenha um perfil daquelas pessoas que vocês vão atender. Entra para ver o que é que falam bem dele e o que é que falam mal dele. Tenha cuidado com aquelas ações que falam mal, tipo, não vamos ter na nossa empresa essa ação aqui porque os clientes não gostam. E acentue aquilo que fale bem. Então, assim, esse é o famoso oceano azul. O cliente quer que nós tenhamos esse tipo de atitude. Se lá é eventual, aqui vai se tornar corriqueiro. Aqui é a prática que a gente vai pegar. Então, quem não tem ainda, ou até mesmo quem já tenha, entra nos seus concorrentes para você saber o que você precisa, um norte para você melhorar
aquilo que você precisa, de repente, trazer que você ainda não tem, que estão indo lá por conta de, e aí você faz aqui, mas faz melhor, obviamente. Bom dia, Estela, Sueli. O que é essencial ainda? Vamos lá, procedimentos da sua clínica. Explique o procedimento padrão da sua clínica. Horário de funcionamento, como que agenda a consulta, como é que cancela, como é que reagenda, quais são os horários, por exemplo, das visitas, se ele pode visitar o momento que ele quer, quais são os horários que saem os boletins médicos. Na semana que vem, no domingo que vem, eu vou dar uma série de manuais para vocês, daquilo que vocês poderiam ter para melhorar o funcionamento dentro da clínica de vocês. Então, assim, manual de agendamento, manual de como é que faz um procedimento. A recepcionista passa no dia anterior um manualzinho, um organograma de como é que esse paciente tem que se preparar para aquele determinado exame ou para aquele determinado procedimento, como é que faz a internação. Então, coloca isso, esses manuais vão ser fundamentais para você discutir com a sua recepção, porque assim evita até o conflito que ela tem com os demais membros da equipe. Então, assim, quem deixou esse paciente vir nesse momento? A recepção. Não é assim? Quem não deu o recado? A recepção. Como é que você faz para um recado chegar em quem deve e esse cliente depois ter a resposta que precisa? Com esse tipo de... depois, se alguém puder me dar um feedback, para mim, às vezes, some vocês aqui. Não sei se tá normal. Você tá sem microfone, Marco. Tô te ouvindo falar de longe. Como cancelar, agendar, quais são as políticas de pagamento. Aí vai lá sua recepcionista e fala assim, olha, por que tem esse valor em aberto aqui? Por que não tá pago? Ah, porque ele falou que vinha depois. Mas você sabia que aqui na nossa clínica a gente não permite esse tipo de cultura? A gente não permite pagar depois? Então, você envia um Pix, você envia alguma coisa. Alguma situação excepcional, até tudo bem. Tipo, a pessoa veio ali com a roupa do corpo e o animal que saiu correndo, estava no meio da rua fazendo ginástica e pegou um animal resgatado. Estou aqui. Tudo bem, é uma exceção da exceção, na verdade. Hoje em dia as pessoas saem com o celular, no celular tem cartão de crédito, tem Pix, tem caramba quatro para poder fazer o pagamento. Quais são as políticas de pagamento? André, então, aqui para mim também, mas eu acho que é de internet mesmo, viu? Tá travando um pouquinho. Espero que não atrapalhe muito. Bom, atendimento ao cliente. Explica a importância do atendimento ao cliente. Como que a recepcionista, você que está me assistindo hoje, que eu sei que a minha está aqui, ó, assistindo a aula de hoje, como que a sua recepcionista, como você, recepcionista, consegue lidar com as chamadas telefônicas, os e-mails, os clientes pessoalmente, como é que você responde às mensagens de WhatsApp, como é que lida com cliente difícil, qual a sua política da empresa para lidar com um cliente difícil. Dou um chega junto? Sou grossa tanto quanto? Xingo? Expresso minha insatisfação? Fico bufando? Então, isso é treinável, gente. Atender um cliente em conflito, atender um cliente difícil, é questão de treinamento. Tem técnica para atender um cliente que está ali questionando. Então, existem várias situações que você é colocado à prova, não só com o cliente, mas com a equipe. Como é que essa recepcionista é treinada para rebater ou acolher essa pessoa que às vezes está explodindo porque ela está nervosa, porque o animalzinho dela está morrendo. E ela não tem que entrar e virar os dois com 5 anos, porque uma pessoa fragilizada, ela regride. E aí a sua recepcionista regride também, e aí instalou-se o caos, né? Então, como você faz para fazer esse treinamento, esse passo a passo, esse processo para atender um cliente difícil? E atendendo esse cliente difícil, como é que você encaminha essa demanda? Então, eu tenho uma reclamação, aconteceu isso, 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 isso. Para quem essa pessoa encaminha? Para resolver a questão com o cliente. E resolver, eu não estou dizendo que é atender aquilo que o cliente está batendo o pé que quer. Eu estou dizendo resolver para dar uma satisfação para o cliente. Às vezes ele reclama e não é, você não pode ceder a tudo que o cliente vem ali reclamar. Mas você tem que, pelo menos, dar uma satisfação, uma resposta para ele, dizendo, olha, aqui nessa empresa a gente realmente atende vocês, por exemplo, falar de pagamento. Eu vim aqui, não me deixaram ser atendido sem pagamento. Era emergência, senhor? Não, não era emergência.
Daria para o senhor ir pegar alguma coisa? Daria para o senhor fazer por Pix? Daria. Então, você vai fazendo perguntas para ele. Em geral, já adiantando aqui, dando um spoiler, é isso, né? Para atender um cliente difícil, use técnicas de perguntas. Ele vai caindo em si, ele vai tendo ali uma conscientização, você vai trazendo ele para o racional, né? Você tira ele do sentimento e traz ele para o racional. Oi, Eide, bom dia. Conhecimento básico sobre animais. Ensine a recepcionista, você que é recepcionista, aprenda sobre diferentes tipos de animais de estimação, suas necessidades básicas, para que ele possa ajudar os clientes com dúvidas, aquelas mais comuns, aquilo que precisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui no decorrer do que a gente vai conversar, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que a gente pode estar tendo de ação para poder fazer uma chamada para esse cliente vir para a clínica. E ele não perder tempo, porque às vezes o tempo é fundamental para iniciar o tratamento. Mas, procedimentos administrativos, a sua recepcionista, ela lida com vários setores ao mesmo tempo. Então, ela faz a integração do cliente, agendamento, com o seu médico veterinário, com o auxiliar de limpeza e com a parte administrativa. Se você não faz esse treinamento, ela se perde nesse meio do caminho. Então, vamos dar um exemplo. Ela faz os agendamentos do veterinário. E aí ela costuma fazer os agendamentos e começam a encavalar, né? Então, assim, começam a ter agendamentos muito próximos, ou dentro, ou no mesmo horário. 2 clientes chegam, e eu estou dizendo assim, às vezes não se dá conta, vamos supor. Um é para a clínica e o outro veio fazer um exame. Um é para a clínica e o outro é para a internação. E aí é o mesmo médico que vai estar ali disponível para isso. Como que você consegue resolver esse tipo de situação para que esse médico também não fique depois descontando na recepcionista ou no próprio cliente, pelo amor de Deus, né? O que a sua recepcionista fala quando ligam lá e falam assim, olha, eu preciso receber um estorno. Esse cliente estava com 3 hemogramas aqui já na programação, 3 diárias de internação, e ele não usou. O que ela responde para o cliente quando vai ser feito esse estorno? Em que dia, em que momento, quem vai fazer e para quem ela encaminha esse processo de estorno, por exemplo, ou de cobrança, ou de débito, ou de compra, qualquer coisa que seja. Como é que ela faz? Os processos administrativos devem ser conhecidos por essa recepcionista. Processo de cobrança, quanto pode dar de desconto, como é que parcela, por exemplo, lá no hospital, a gente tem o seguinte esquema de parcelamento. Até 3 vezes. Antes era mais, agora a gente pôs para 3 vezes. Até 3 vezes, o hospital assume esse fluxo. Então, fluxo de caixa dividido em 3 vezes. Antes era 6 vezes. O dinheiro está muito caro, então não tem como a gente ficar sem fluxo de caixa durante 6 meses para poder fazer compras melhores, para poder investir melhor, para poder pagar o profissional que atendeu, que recebe imediatamente após o mês. Então, vamos fechar seu mês, você vai receber aquilo que fez no mês anterior. Se você dividiu em 6 vezes, você precisa de um grande fluxo de caixa. Dinheiro está caro, então mudamos o esquema. Falamos para as recepcionistas, até 3 vezes nós recebemos aqui, sem juros, está tudo ok, a gente absorve. A partir de 3 vezes, a gente está usando um sistema, que no caso aqui é a Fimpet, que é parceiro nosso, a Fimpet assume isso. Então, a gente tem que deixar claro que maquininha passa em que momento. Como é que ela fala para o cliente? Olha, cliente, até 3 vezes não tem nenhum tipo de acréscimo. A partir daqui, você vai passar esse pequeno acréscimo. Se você não dá informação, a recepcionista se treme inteira para poder fazer isso para o cliente. A hora que você explica e mostra para ela que de R$1.000 que ele vai pagar 1.099, então a parcela que ele vai pagar em 6 vezes vai aumentar a 30 e poucos reais por mês, ela fala, mas é pouco, né? Então, uma coisa que ela ia ficar totalmente insegura em passar para o cliente, agora ela não mais, porque ela observou. Então, ela vai passar para o cliente como sendo uma vantagem. Olha aqui, é tão pouco que você entra dentro do seu orçamento, você consegue pagar com facilidade, você pode pagar em 6, 10, 12. Para a clínica não prejudica, para o cliente é ótimo. Então, a sua recepcionista tem que estar segura daquilo que vai dizer. Explique para ela, faça um processo para ela, manifeste em Excel. Olha aqui, você põe o valor. A própria maquininha, nesse caso, já dá, mas vamos falar que não seja a Fimpet, seja outro sistema.
Faz um Excel, põe o valor aqui, automatiza isso, facilite para ela. Processos administrativos. Tecnologia, ensina a usar seu software. Ensina a usar o seu software. Tem que usar. Hoje em dia, a gente tem recursos cada vez melhores. Então, os softwares eles vão se atualizando no que tem de oportunidade, naquilo que tem de facilidade para poder utilizar. Então, antes não tinha pacote, agora tem pacote, agora dá para deixar o cliente pagar depois. Eu não gosto muito, mas dá. Não dá. Tem vários sistemas. Ele envia automaticamente SMS para lembrar da vacina, ele não envia. Ensina a recepcionista a tirar a carga dela também. Então, se envia uma mensagem automática para esse cliente, deixa enviar um lembrete de agendamento, um lembrete de consulta, um lembrete de banho e tosa, um lembrete de vacinas, um lembrete de procedimentos, para dizer que o exame dele chegou. Ensina a sua recepcionista a utilizar esse software para tirar maior proveito e dar mais tempo para ela, porque ela já tem muita coisa para fazer. Segurança, explique as políticas de segurança da sua clínica, as medidas que elas devem tomar para garantir essa segurança dos clientes, animais de estimação e até dos funcionários. Exemplo, portas. Então, aquele cliente entra e a porta está aberta. E ele fala assim, não, ele não escapa, ele não foge, ele não vai, se eu deixar solto aqui, ele fica do meu lado. Só que dentro de uma clínica veterinária com tanto estímulo, muitos, às vezes, saem correndo e o dono se trava. Ele fica com aquela cara, né? Tipo, ai, não era assim. E aí a clínica inteira sai correndo atrás do bicho. Então, como é que você previne isso? Quais são as portas que devem ser barreiras para esse animal não ter uma fuga? Como é que são as barreiras para um animal não agredir o outro na sala de espera? Como é que são como é que é a segurança, por exemplo, de quando uma parte ali do seu piso está molhada? O que é que sinaliza para esse cliente? O que sinaliza que ele tem que estar com a coleira, que ele tem que estar preso? Então, a sua recepcionista deve ter ali as noções da segurança da clínica. Segurança da clínica, agora vamos falar da empresa. Quais são as seguranças para encher um bom cadastro? É uma segurança para a empresa, você vai fazer um contrato. Então, você vai fazer um termo de autorização. Se o seu cadastro, ou se o seu termo faltar algum tipo de documentação, você não consegue fazer uma cobrança, protesto, você não consegue fazer um contrato, a autorização não vale nada, você não sabe quem é que pode decidir por aquele animal. Então, tenha processos muito bem definidos em relação à segurança de todos que estão ali, inclusive também do uso de EPI. Então, assim, olha, os sapatos não devem ser perfurados, eles devem fechar o pé, para não ter exposição. Então, como é que você faz? Olha, não use bijuterias, cordões, porque isso vai também impedir a segurança total da sua, do paciente. Você pode inclusive, ficar infectando os demais. Habilidades interpessoais, aí nem se fala, né, gente? Como é que ela desenvolve habilidades para poder fazer uma escuta eficaz, como é que ela lida com o resto da equipe, como é que ela não entra em conflito o tempo todo. Então, como é que ela... O que é empatia? Todo mundo fala empatia, empatia. O que é empatia? Né? Como é que ela recebe esse cliente e como é que ela resolve problemas? Os processos servem para isso. Etiqueta profissional, ensina a recepcionista sobre etiqueta profissional, como é que ela cumprimenta as pessoas, manter uma aparência profissional, se comportar em um ambiente de trabalho. Então, sabe aquela... Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas só adiantando, sabe aquela recepcionista que tem uma coisinha de som ali, ou ela coloca o som dela naquele volume que é insuportável da música que ela gosta? Não pode. Ou aquela recepcionista que ri alto, que parece que ela está numa feira. Não faz parte da etiqueta. Ou então ela vai e começa a lixar a unha em cima do balcão. Ou ela mexe no WhatsApp, em vez de atender o cliente é segundo plano, porque ela está mexendo no WhatsApp dela, está resolvendo um assunto com o namorado. O que é etiqueta? Deixar as coisas jogadas, desorganizadas, ir sem se arrumar, sem estar pronta para o trabalho, né? Não estou dizendo que tem que estar dentro da etiqueta daquela empresa. Você tem que vir com o uniforme assim, assim, assado, sem amassar, sem estar sujo. Então, várias coisas. Não falar alto. Na hora de cumprimentar a pessoa. Então, assim, a pessoa te dá acesso a você tocá-la? Ou você está invadindo o espaço pessoal dela?
muitas coisas. Você pergunta, você faz fofoca, né? A recepcionista coloca ali a fofoca do bastidor para o cliente. Olha, fulano é insuportável, não aguento mais. E ela conta a fofoca da empresa. E aqui nem pagam direito. Conta a fofoca da empresa. O cliente não tem que saber. Médico tal, não passa com ele, hein? Não, ixi, isso aí tá tudo errado. Não pa... Quantas vezes a etiqueta é rompida porque o cliente fica um pouco mais próximo da recepcionista e acaba fazendo perguntas e ela, inocentemente ou não, acaba soltando coisas que não deveria. Então, isso faz parte do manual de conduta, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Treinamento contínuo, nem preciso dizer, certifique-se de que a recepcionista receba treinamento contínuo para atualizá-la sobre novos, atualizá-la ou atualizá-lo, tem muito recepcionista homem também, sobre novos serviços, políticas, procedimentos da empresa, realize avaliações regulares de desempenho para identificar a área de melhora. Gente, é assim, a recepcionista, a gente estava conversando, o Newton dá uma aula muito legal, ele dá um curso, aula, maneira de dizer, ele dá um curso muito legal para recepção. E aí a gente estava bolando o nome do curso e tudo mais, e eu falei para ele, a recepcionista é um polvo. E aí, para ficar mais bonitinho, a gente colocou em inglês. Só que, por quê? Porque ela atende o telefone, ela recebe, ela leva o cachorro lá para dentro, ela põe o cachorro para fora, ela faz o agendamento, ela fala com o veterinário, ela serve o café para o cliente, ela vê se está sujo ali na recepção. Às vezes ela tem que tirar um cocô de emergência, às vezes ela tem que chamar o pessoal da limpeza. Então, ela tem que realmente dar conta de muitas demandas dentro da empresa. Só que quando você não dá treinamento para ela, às vezes ela acaba se perdendo ali no que é prioridade, no que é essencial, do que é aquilo que é importante. E acaba fazendo ou não fazendo, ou ela trava. Tipo assim, ai meu Deus, eu não sei por onde eu começo. Então, como é que você torna essa pessoa mais eficaz? Então, o que imprime velocidade, eficácia? O que deixa ela mais confortável? O que deixa ela para resolver um conflito de uma forma mais adequada? O que coloca nela habilidade para poder fazer o dia a dia dela ser mais eficiente, mais eficaz? O treinamento. Então, ter uma pessoa ali bem treinada, informada, ciente daquilo que tem que responder, ciente daquilo que tem que falar, torna mais confortável para a equipe inteira, para o cliente nem se fala, né? Ele consegue ter ali um profissionalismo, uma pessoa que resolve aquilo que tem de demanda, se otimiza, diminui seus custos enquanto de empresa, então não tem que interromper um, interromper o outro, aquela recepcionista que não sabe nada, nem quer saber, e interrompe a cada 5 minutos a consulta. Doutor, o fulano está perguntando se pode isso, isso e aquilo. Ela volta. Doutor, então é quase como se fosse uma seta, né? Ela aponta para cá, aponta para lá, aponta para cá e nada é culpa dela. Nada é responsabilidade. Vamos falar responsabilidade melhor que culpa. Quando a gente tem um treinamento, é como se você estivesse começando a fazer um exercício. Ah, eu quero correr uma corrida, quero correr a São Silvestre. Você vai, no começo, sem treinamento nenhum, demorar 10 horas para concluir, vai chegar lá ofegante, se é que você chega, vai chegar lá cheio de dores, vai chegar lá sem nenhum tipo de, quase morrendo. À medida que você vai treinando, e isso é contínuo, se você para de treinar, regride tudo para trás. À medida que você vai treinando, o que vai acontecendo com você? Você vai chegando mais confortável, você vai chegando menos ofegante, você vai chegar sem muitas dores ou poucas, você vai chegar ali mais inteiro. Então, quando a gente treina recepcionista ou qualquer outro colaborador, é isso que acontece. Você vai dando para ele ferramentas, estruturas, comportamento, para que ele desenvolva a mesma função de uma forma melhor, de uma forma mais habilitada, de uma forma bem preparada, que cause menos sofrimento para todo mundo, inclusive para ele. Treinar é fundamental. Parar de treinar, regride para trás. A pessoa volta naquilo que é instituído para ela de valor, né? Então, eu vou resolver desse jeito, porque eu fui criada desse jeito, eu acho que tem que ser assim. Melhora, inclusive, quando a gente treina, para a pessoa passar o preço. Olha, o preço é esse aqui. Ela vai ter mais ferramenta, mais condições de passar esse preço sem ficar tremendo, porque às vezes são 5 mil reais, ela demora às vezes 2, 3 meses para receber os mesmos 5 mil reais. Então, como é que faz para ela passar esse preço para o cliente sem falar assim, realmente é muito caro, né? Porque nas condições que ela tem, realmente isso vai pesar muito. Para a família,
ele vai começar a falar, será que vale mesmo? Então, a medicina veterinária qualquer medicina é uma situação muito cara. E quando a gente lida com veterinário, a gente lida com um microempresário que tem que ter uma estrutura muito cara sozinho, não é um hospital que atende aquele determinado fluxo de pessoas, etc. A gente tem uma estrutura menor e que tem que dar ali condições, às vezes a gente tem equipamento melhor que os médicos, né? Então, melhora aí as condições, né? Vamos lá, processo de recepção. Aí, gente, falando tudo isso, do que é que tem que ter, eu entro na parte de processos, porque é onde a gente sente muito, muito a diferença quando de falar de treinamento, de falar de competência para poder atender, para poder ter uma recepcionista melhor formada, melhor preparada para poder atender o cliente. Recebeu essa pessoa, colocou ali o que é a sua empresa, da onde vim, para quem atendemos, etc. Faz um manual de conduta. No manual de conduta, você tem ali aquilo que a empresa coloca como sendo fundamental para existir. Então, assim, a missão, a visão, os valores, quem é que ela recorre, quem é o superior direto dela, depois quem é que é o superior do superior direto dela, ela vai ter a cadeia ali da empresa. Além disso, ela vai ter comportamentos de etiqueta, o que pode, o que não pode. Posso chegar atrasada todo dia? Posso faltar? Como é que é numa eventualidade de fofoca? Como é que é numa eventualidade do que é bastidor, do que não é bastidor? Como eu posso vir vestida? O que é um limite rígido para a empresa? Se eu fizer, eu vou ser mandada embora. O que não pode? Eu não posso receber um presente de R$ 500 do cliente. E de 50, pode? O seu manual de conduta tem que estar escrito. Porque à medida que, pelo menos deveria ser, né? Na Petrobras, você não pode receber um chaveiro. Deveria ser. Mas eles não podem. Porque já tem ali um benefício, uma certa intimidade, a pessoa já está dando um presentinho, ela vai querer algum tipo de vantagem com aquilo. Então, o que você deixa no seu manual de conduta? Já teve funcionária que trabalhou para mim que ia passar férias na cobertura da cliente. E eu ficava perguntando, tudo bem, que relação linda, tá tudo certo, mas ela continua cliente, o que ela tá levando de vantagem, né? Porque ela tá dando esse benefício para a pessoa. Então, tem um manual de conduta. O manual de conduta, ele pode ser da empresa, mas eu fiz um manual só para recepcionista, que vai ter coisas que são só para elas. Como é que elas agem em conflito, como é que elas abrem um sistema, como é que elas preenchem um cadastro bem feito, o que elas pedem de documentação. Então, são manuais diferentes que acabam se incorporando, mas que dão ali realmente uma detalhada naquilo que tem que ser feito para o cargo. Manual operacional, ou seja, tudo aquilo que precisa para ela atender. Então, um manual que vai, como é que ela atende um telefone. Eu vou dar alguns exemplos aqui de atendimento telefônico para vocês. Como é que ela atende um telefone, como é que ela faz um agendamento, por onde que ela começa na empresa. Então, você contratou uma recepcionista hoje. E aí você tem que dizer para ela, a empresa trabalha desse jeito aqui. Ao invés de você explicar, o que a gente tem dado de sugestão, né? Aliás, a gente está fazendo isso nesse momento. A gente grava. Então, às vezes, o treinamento já está avante, já está lá na frente, a gente já está falando de outras coisas. A gente treina a equipe mensalmente no Equipegar. Então, a gente já está em assuntos mais aprofundados. Só que aí entra uma pessoa nova. E aí, o que você faz? Então, a gente está gravando alguns vídeos para poder dar essas boas-vindas e falar assim, assiste tudo isso. Você pode colocar esse vídeo para a pessoa assistir. Assiste tudo isso antes de começar a exercer o seu cargo aqui. Eu quero que você saiba isso aqui. E aí você coloca os manuais operacionais de atendimento telefônico, de agendamento, de receber o cliente, de não deixar ele esperar. O cliente hoje em dia, ninguém gosta de esperar. As pessoas estão com um tempo tão restrito que o marketing já está aproveitando disso e dizendo assim, banco 30 horas, né? E agora já 30 horas já está pouco. Então, o que é que você ganha quando você está ali numa sala de espera e tendo, às vezes, e a pessoa, o recepcionista, nem informou ainda ao médico que ele deveria estar atendendo? Cuidando do cliente, as melhores práticas para você cuidar desse cliente. Tá chovendo, eu vou lá com um guarda-chuva, recebo esse cliente lá, abro a porta para ele, fecho, falo para ele sentar aqui, preencho o cadastro dele, ofereço um café, ofereço uma água, subo com ele, informo o veterinário que ele já chegou.
coloco ali a ficha de atendimento, quando for para imprimir as receitas, ou então o plano de tratamento, vulgo orçamento, dou para ele de que forma que eu apresento isso para ele, como é que eu falo o valor, como é que eu não constranjo ele para dizer alguma informação, o que que é LGPD? Já explicou isso para sua recepcionista? Como é que você evita problemas? Então, assim, evitar riscos dentro de uma empresa, e o setor de recepção imprime vários riscos. Quando vai fazer o treinamento, quando o pessoal do jurídico vai fazer treinamento dentro da empresa, a primeira parte que eles começam é com a recepção. Porque o contrato ele não tem valor se não souber quem é o responsável legal e financeiro por aquele animal. Já teve situações lá na empresa que veio um casal, eram duas mulheres, um casal, e uma falava assim, faça tudo pelo meu animal. E a segunda veio em off e falou assim, esse animal está sofrendo muito, eu quero eutanasiar. E aí? Era um casal. Quem é que decide por aquele animal, naquele momento? Então, a dona do animal era aquela que mandou fazer tudo, e aquela que não tinha muita paciência mandou eutanasiar. Quem você responde? Juridicamente falando, ao que evitar problema. Sua recepcionista fica no impasse, o que ela responde para o cliente? Vou fazer, não vou fazer, aviso o doutor, e aí vira uma batata quente, né? Empurrando para todo mundo. Atendimento integrativo, como é que você faz para integrar todas as partes da sua equipe? A recepção, ela é quase um polo ali de braços para poder integrar todo mundo. E as metas e objetivos daquele atendimento. Então, assim, por exemplo, a Grazi que está aqui, ela sabe o seguinte, que o cliente ali não pode esperar mais que 15 minutos. Ponto. A não ser que, aí tem a regra, a não ser que o médico veterinário esteja em emergência, procedimento, alguma coisa assim. Mas se ela sabe que o médico veterinário está fazendo um exame que pode fazer depois, ou então ele está ali papeando, ou ele está passando uma ficha, é importantíssimo, não estou dizendo que não. Só que o cliente ali, o foco do cliente é atender, é ser atendido de uma forma mais rápida, mais eficiente, não quer esperar. Então ela vai falar assim, então o cliente está esperando e já está dando 10 minutos, 5 minutos seu acaba. E ela já sabe disso. Então qual é a meta e o objetivo do cargo dela? Aqui, gente, falando de manual de conduta, bom ambiente de trabalho, são alguns exemplos, tá? Bom ambiente de trabalho que propicia o desenvolvimento dos colaboradores será possível somente com relacionamento de respeito. Isso aqui é uma parte do manual de conduta que você pode pôr lá. Dessa forma, devemos respeitar a diversidade, não ter ali constrangimento, não é verdade? Discriminação de raça, sexo, religião, classe social, limitação física ou qualquer atributo. Isso é uma dos itens que você pode ter começar no seu manual de conduta. Você tem? Se não tem, assiste a aula da semana que vem, no domingo, eu vou abordar com mais detalhamento o que é que deveria ter no manual de conduta. Não vai dar para dar. No curso de sistematização de processo, eu forneço um manual. Aí você personaliza para a sua empresa, mas pelo menos as regras básicas, por exemplo, como essa, você já vai ter. Porque às vezes a pessoa fala, não sei por onde começo, não sei, nunca fiz, eu não tenho nem ideia de como é que é o manual de conduta para nosso setor. Então, eu consigo te ajudar nisso. Aqui na aula é pouquinho, então não tem como, uma hora só a gente tem. E depois no curso a gente aborda isso e eu forneço para vocês o manual de conduta. O manual de recepção, lembra que eu falei que vocês poderiam fazer um manual mais específico? O que, que pode ter? O que, que é cordialidade? Daí você fala assim, mas todo mundo sabe isso. Nossa, todo mundo deveria saber como é um atendimento cordial. Só que você não sabe como essa pessoa foi criada. Você não sabe quais são os valores dela, você não sabe o que na casa dela é normal. Às vezes na casa dela é normal receber cada um com tapa. Aê, fulano, toca aqui. Você não sabe o que, que é. E a pessoa vem e coloca ali os valores que tem na sua criação. Então, como é que acolhe? Então, é assim, processo é desse jeito, gente. Você pega e coloca desse jeito. Cumprimente o cliente com um bom dia. Abra um sorriso. Cumprimente o animal do cliente. Isso é importantíssimo. Pergunte o nome. Pergunta se quer um café. Pergunta se quer uma água. Ofereça para ele onde sentar. Tire ele de perto de coisas que estressem ele, o cliente, e o animal dele. Então, assim, tá com um gatinho e tem um Rottweiler do lado. Aí você fala, não, mas a pessoa sabe que não pode colocar do lado. Mas não sabe mesmo. Se tem aquela vaga para sentar, ela fala, tem lugar ali, ó.
mas o Rottweiler vai comer o gato. E aí você explica e coloca isso no manual. Empatia, atender sem julgamento. Chega aquele cliente com um tumor, e todo mundo sabe que o tumor não criou de dia para a noite. E aí a pessoa fala assim, olha, apareceu isso aqui, ontem eu vi, e aí ela fala assim, ontem, doutor? Ontem, senhor? Ontem, o senhor viu? Tanto o médico veterinário quanto o recepcionista, aquela recepcionista antiga, que já está ali há 500 anos, e aí ela já sabe, às vezes mais que o médico do que a pessoa está falando, e aí, às vezes, mais desbocada, ela pega e solta para o cliente, imagina, isso aí tá, olha, isso aqui tá sendo até bicho. Gente, o cliente, às vezes não nota. Presta atenção. Tem muitas mulheres que têm câncer de mama e aparece um caroço no seio e ela só vai descobrir numa fase que já está super avançada. E é nela, é no corpo dela. E ela não percebeu. Ela não percebeu um caroço no seio dela. E quando ela percebe, ela vai estar no estágio avançado. Por que você julga quando um cliente diz que percebeu no dia de ontem um caroço ou alguma coisa, um tumor, no animal dele? Se às vezes nem na própria pessoa ela identificou aquilo como sendo alguma coisa grave ou perigosa. Então, vamos parar de julgar e vamos colocar isso como um exemplo para a recepção e para os médicos veterinários também. Quanto mais claro e assertivo você conseguir que a sua colaboradora, que a sua recepcionista seja, você que é recepcionista que está aqui assistindo, quanto mais clara, mais assertiva, mais o cliente, mais que você tenha a comunicação e pergunte para o cliente, o senhor entendeu? Entendi. Então, de que forma o senhor entendeu? Confirme com ele que o agendamento vai ser amanhã às 8 horas. Que eu não vou poder visitar a hora que eu quero. Então, como é que você faz com que essa pessoa realmente não diga eu entendi só para, né, não se mostrar ali com uma falha no entendimento que ela tem das coisas. Então, deixa ela à vontade, isso é técnica. Seja assertivo, coloque no papel, anote o que você combinou, coloque uma mensagem, faça uma retórica quando você falar, escreva no WhatsApp dela. Como combinamos, amanhã o senhor pode vir a tal hora na visita do Totó. Hoje, como ele internou, não é permitido visitas. Os boletins médicos sairão e, às vezes, a clínica veterinária, com processos, aquelas que estão aqui super habituadas em processos, elas fazem o quê? Um manualzinho, um script. E os scripts acabam facilitando muito no que se refere a como essa pessoa coloca para o cliente. Recepcionista, você prometeu, aí qualquer pessoa, né? Prometeu, cumpra. Você quer ver um cliente totalmente frustrado na sua expectativa? É quando ele recebeu uma informação que deveria ser daquele jeito e as pessoas não cumprem aquilo que prometeu. Então, olha, o animalzinho acabou morrendo e não usou esse tipo de tratamento. Não usou os exames, as aplicações, a internação, e aí tem que devolver para o cliente que você cobrou antecipadamente, ok? E aí a pessoa fala assim, olha, vão te devolver, amanhã devolve, amanhã. Aí o cliente não recebe. Ele já tem uma frustração, não deu certo o tratamento dele. E aí o que acaba acontecendo é que não devolve. Essa frustração, que era uma pequena bolinha assim, vai aumentando, né? E ela liga. Olha, não recebi nada. Não, vai receber, peraí. E ela não vai passando recado. Ela vai deixando para lá. O cliente liga enfurecido, que era uma bolinha de neve, virou uma bola enorme. E ele já liga enfurecido, eu quero falar com o gerente, com o gestor, com o dono, né? Os processos não servem para facilitar o seu dia a dia enquanto gestor, dono, não receber porrada do cliente, uma grosseria, desnecessariamente. Então, o que você faz aqui? Senhor, o senhor vai receber o resultado do seu exame em 48 horas. Recebe em 48 horas. O doutor vai ligar, veja qual é a política, a importância de saber a política da empresa. O doutor retorna ou você que retorna com a informação que o doutor te der? Que hora esse doutor, em geral, costuma retornar? E se ele não retornar, já deixa essa previsão para o cliente. Olha, a previsão é que ele te retorne tal hora. No entanto, se aparecer alguma emergência, pode atrasar. E aí eu mesmo ligo para o senhor. Então, como é que a gente pode fazer? Faça não anote em papelzinho quem ligou, etc. Anote o maior número de detalhes. Os processos funcionam para que você tenha esse direcionamento. Eu estou treinando um lugar que eles fizeram um grupo de WhatsApp. E aí eles sinalizam, @ doutora tal,
fulano ligou e quer saber a respeito disso. E o fulano tem detalhamento. Fulano de tal pessoa, ID, tanana, quer saber a respeito disso aqui. A doutora fulana tem que dar assim, eu já vou te ver para você, ela tem que responder. E a recepcionista só sossega a hora que o que ela prometeu foi cumprido. Pronto, eles acabaram com o problema e agora os clientes não têm ali, né, uma batata quente. Ah, explodiu nele, graças a Deus não foi em mim. Não é essa a intenção. Valéria, às vezes o colaborador nem fala, mas já olha com um olhar julgador. Então, Valéria, quando a gente tem que ir tirando, né, esse olhar julgador. É o que eu fiz com vocês agora. Todo mundo sabe que o tumor não apareceu naquele momento, mas aí quando eu falo para vocês, gente, às vezes tem pessoas que não se, tem mulheres, né, que não identificam o tumor nela própria. Não muda um pouco um contexto? Não muda um pouco o contexto daquilo que a gente tem ali como observação mesmo. Então a pessoa não percebe de verdade. Não muda o julgamento? Quando a gente dá exemplos, faz isso na recepção. Aqui, gente, objetivo de atender melhor o cliente. Primeiro, tranquilidade mental, tranquilidade emocional, seja assertivo, sem ser grosseiro. Transmite ao cliente a garantia que tomou a decisão correta ao confiar os cuidados do seu pet, porque ele será tratado com maior carinho, profissionalismo. Então, você pode, recepcionista, fazer isso para o cliente. Sem ser grosseiro, você seja assertiva. Faça o cliente sentir-se um dono, um pai, um tutor responsável. Torna a experiência agradável. Garantir que todos os elementos que fazem parte do atendimento, recepção, atendimento telefônico, interação com as pessoas, agendamentos, cobranças, tudo que você presta de atendimento para esse cliente seja de forma agradável, eficiente, sem frustrar a expectativa dele no máximo possível. A intenção da recepção é evitar a frustração de expectativa. Mas, às vezes, a expectativa, a idealização, vem do cliente. Não é que alguém prometeu, ele criou na cabecinha dele que o resultado do exame sairia imediatamente. Quando você notifica isso de alguma forma, você baixa a expectativa dele. Pronto, é mais fácil de você atingir e superar, encantar, fazer com que esse cliente receba mais daquilo que foi prometido. E aí você surpreende, você encanta. Comunica de forma clara o valor do serviço. Não é vergonha nem cobrar, nem o valor. Por mais que seja barato ou caro, é aquilo que vale. Ninguém fica com vergonha de dizer que uma Mercedes custa muito caro. Não se tem constrangimento de dizer, pelo contrário. A Louis Vuitton que começou a ser acessível para a classe média. O que eles fizeram? Aumentaram o preço. Falou, não pode, senão a gente perde o nosso público. Então não tem que ter constrangimento. A medicina é ainda muito caro, a gente compra equipamentos em dólar, a gente tem ali que fazer a compra, é importado. As medicações, a gente tem flutuações de medicações. Olha a pandemia, gente, quanto a gente pagou de luva, quanto a gente pagou de máscara, quanto a gente pagou no anestésico. Então, a medicina tem que ser repassada para a gente conseguir fazer ela com o máximo de qualidade possível. Revise a ficha do cliente. Aí você chegou no êxtase, né? Quando a sua recepcionista já recebeu todos esses treinamentos, sabe dos processos, e aí ela começa a fazer uma revisão, aí você tem a recepcionista dos sonhos. Ela entra no cliente e fala, faz tempo que você não vermifuga, faz tempo que você não dá um antipulga, vamos fazer um check-up, faz tempo que você não passou, olha aqui a vacina. Então, ela faz um estudo da necessidade desse cliente. Esse aqui, ápice de todo mundo, tenham isso como meta, e com processos dá para você chegar aqui depois de um tempo. Aqui é o final de chegar na São Silvestre já rompendo a cordinha, né? Então você chega ali entre os primeiros, e você se diferencia muito no mercado, e tem gente preocupada porque o outro está cobrando mais barato. Manual, olha aqui. Quem quiser pode printar essa tela. Quem precisar desses slides, entre em contato ou comigo, ou com o Gioso, ou com o pessoal da nossa equipe, para poder ter isso aqui, e você já usa hoje mesmo para a sua empresa. Então, eu quero. Entre em contato com a gente, com a nossa equipe, se der para pôr aqui o link da equipe nossa, eu vou responder lá daqui a pouquinho, que assim eu acabo e a gente fica só nas respostas, pode ser? Se eu não ver a sua pergunta de novo,
Você faz assim que eu falar, vamos responder pergunta. Pode ser? Que assim eu vou acabando aqui. Então, olha, coisas básicas que o bom senso deveria saber e que não sabe: não mascar chiclete, estar higienizado, perfume suave, aparência agradável. Olha quantas coisas. Printa isso aqui. Ou então chama a gente que eu mando para você. O que é um processo de recepção? Não vai dar para vocês lerem, não fiquem aflitos. Falei antes que eu vou passar para vocês, mas para que tenha uma exemplificação do passo a passo, que é desde assim, antes de iniciar o trabalho, organize o seu setor, veja se está arrumado, deixa ali sem coisas aparentes, sem sujeira, sem bagunça, sem copinhos, coisa de comer. Ligue o seu computador, é passo a passo. É assim que se começa a fazer um processo da recepção. Aí, pessoal, dá uma entrada em contato, ó, mensagem para o Gioso. Põe o telefone aí. Então, ligue, organiza, liga o seu computador, vê se está funcionando, se tem papel, se a tinta está acabando, antes de acabar. O processo é para isso. Para o gestor não ficar doido, para o gerente não ficar doido, para o dono não ficar doido. Ah, a gente não está conseguindo imprimir nada aqui porque não tem sulfite. Na hora que chega, já observa, doutor, está acabando o papel sulfite. Na hora que chega, né? O processo é para isso, para ir tirando o estresse de todo mundo a hora que não está funcionando, porque não tem a tinta da impressora. Organiza os objetos, verifica os agendamentos do dia, organiza. Então, tá aqui. Vou dar isso para vocês, tá? De presente. O que deve ser lembrado como padrão? Recepcionar e receber as pessoas com atitude proativa e acolhedora. Devemos informar, orientar, filtrar as necessidades do cliente, com a postura adequada, receptiva, acolhedora, ser cordial, respeitoso, gentil. Olha para o cliente, você recepcionista que está me vendo aqui, sauda. O que é saudar? Cumprimente, bom dia, boa tarde, boa noite, o que eu posso te ajudar? Pergunte ao cliente o seu nome, o nome do pet dele, anota para não esquecer, né? A gente personaliza quando a gente anota. Ouvi-lo sempre antes de falar. As pessoas querem ser ouvidas, escuta a sua treina a sua escuta, informa, orienta, por escrito quando necessário. Lembra que eu falei? Reforça aquilo que você disse, porque às vezes o cliente entendeu outra coisa, mas se você escreveu, fica muito mais fácil desse cliente não esbravejar com você, de não despejar em você uma frustração porque ele não entendeu. Quando um atendimento a um cliente e outro chegar, sinaliza que percebeu a presença que o outro chegou. Fala, um momentinho, já te atendo já. Só um segundo. Sinaliza com a cabeça, com os olhos, dá um sorriso. Despeça-se, até logo. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você nos escolher. E a última coisa, pergunte se o atendimento atendeu às expectativas dele. Ser educado, tom de voz baixo, porém audível, lógico. Manter a igualdade no tratamento. Não é porque um chegou mais arrumado e o outro chegou não tão arrumado que você vai dar um tratamento diferenciado. Estar atento às urgências. Tem gente que é muito passiva, gente. Treine a sua recepção, recepcionista. Peça um treinamento de emergências. Como é que eu identifico se aquele animalzinho está precisando de um atendimento imediato? Teve um senhorzinho que sentou na cadeira, o gato dele estava quase morto. Então, ele precisava urgente de atendimento e ele ia esperar. 15 minutos ali ia fazer diferença. Estar atento ao seu atendimento e à pessoa que está atendendo. Vou dar isso para vocês também. Quis colocar na aula exatamente para poder fornecer para vocês. Tem todo um passo a passo do atendimento telefônico. Aí você dê só aquela personalizada para a sua empresa. Olha o presente aqui. Então, é só colocar aqui no contato do Gioso. Como preencher o sistema da recepção? Então, como que você ensina? O que ela tem de prioridade fazer? Registre os dados do cliente, peça um documento, registre os dados do PET. Da onde esse cliente veio? Isso é tão importante, porque isso vai dar um direcionamento para onde você investe o seu marketing. Fundamental, gestor, você ter isso. Recepcionista, você que está atendendo, isso é muito importante, porque vai dar um direcionamento de onde esse cliente está aparecendo. Então, é do Google, investe mais no Google, é da fachada, é do boca a boca.
Isso é estratégico. E LGPD, tá? O que é de dado sensível não pode sair da empresa. Recepcionista, você não pode dar o telefone do seu cliente para quem quer que seja, ou levar para casa, ou fornecer para outra pessoa, ou dizer o que aquele animalzinho tem. LGPD. Cadastro do cliente, cliente sem documento, numa urgência, emergência, você solicita os dados de informação e tenta buscar se o cliente às vezes já é seu cliente mesmo. Não tem, começa o atendimento de forma emergencial, tá? Coloca ali, coloca se a gente tem o cadastro, procura no software, geralmente os softwares têm os filtros, você já vai encontrar ali esse cliente. Agendamentos por telefone, vários exemplos para vocês aqui. Na clínica veterinária, passo a passo, isso é processo. É isso que eu vou detalhar com vocês de alguns setores, de algumas partes, então, da consulta, da internação, do procedimento, do hotel, do banho e tosse. É isso que eu vou detalhar para vocês quando a gente tem mais tempo. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, tá? E não dá para a gente aprofundar no que é para a sua empresa. Então, faça o cadastro, se não houver, se houver, você acha esse cliente, faça o agendamento, como é que você cuida desse agendamento, rotina, os animais em emergência ou que estão passando mal devem ser orientados a virem imediatamente. Então, deixe isso claro para sua recepcionista para não haver erros. Cadastros e agendamentos do banho e tosa. Aqui a gente já tem uma personalização para o setor de banho e tosa. Aqui a gente tem também, tudo isso vocês podem ter, tá? Os especialistas, olha aqui a confusão que dá. O especialista vem, o cliente não, o cliente vem, o especialista não foi avisado. A sua recepção se faz, se ela é responsável por fazer essa ponte, ela deve fazer esse agendamento de forma eficiente e eficaz. Ela deve fazer com que as duas pessoas cheguem na empresa para serem atendidos, né? Sem muitos atrasos aí dos especialistas, porque você sabe que às vezes eles pegam trânsito, são volantes, e trânsito é um lugar, em alguns lugares já tem ali que ter um entendimento. Exames e procedimentos, às vezes tem preparo para aquele exame. Então, a gente tem que passar para o cliente qual é o preparo antes dele vir. Isso facilita e diminui as perdas financeiras, você otimiza, todo mundo sai contente. O cliente, porque não bateu com a cara na parede, do tipo, ai, não pode? Ah, tenta, vai. Tenta fazer um ultrassom, mas o senhor deixou em jejum? Não, não deixei. Não precisava. Então, como é que você faz para que isso aconteça? Quais são os seus manuais? Eu tenho um manual já bem feitinho para procedimento, para agendamento de exames, que a gente passa na véspera. E é bem lúdico, não é nada assim, linhas corridas que ninguém lê. Muitos deles com vídeo. Vídeo. Eu faço um vídeo, mando fazer, na verdade. Sabe aqueles vídeos com um bonequinho ficar apontando para cá, para lá, bem interativo? Um vídeo dizendo, olha, você deve fazer isso. Pronto, você otimiza, você explica para o cliente, você deixa ele com informações mais claras, assertivas. E aqui, gente, eu entro um pouquinho em protocolo, vou passar rapidamente, o nosso tempo está super se esgotando, mas não queria deixar de falar para vocês que a sua recepcionista pode sim entrar em protocolos e deixar o cliente mais preparado para o que ele tem que fazer. Então, sabe aquela pessoa que te interrompe a cada 2,5 segundos, porque ela não sabe o que responder, e fala, doutor, fulano ligou e falou que o animalzinho dele está vomitando. Ela vai perguntar há quanto tempo, quantas vezes, se tem diarreia, qual é a cor do vômito, se vomita tudo que comeu e bebe. Depois disso, ela anota as informações e ela tem aqui, ó, senhor tal, eu compreendi o que o senhor está falando. A gente precisa agendar uma consulta para o mais breve possível. Não há medicação oral que seja dada e ele consiga absorver, que ele não vá vomitar. Por isso, a gente precisa fazer uma medicação injetável. E algumas vezes o doutor pede alguns exames. Olha a sua recepcionista. Ela não está tratando, ela não está diagnosticando, ela não está fazendo nada. Mas, primeiro, ela não te interrompeu. Segundo, ela se diferenciou do mercado. Doutor, fulano, a consulta é 180, a gente tem espaço. Não, ela está dizendo para ela está criando conexão. Ela está dizendo para ele a brevidade de que ele tem que vir. Ela está dando condições para ele, ela está fazendo com que ele se aproxime aqui da empresa e chamando para ação. Tem um horário X e Y.
E ainda o cliente pode falar assim: ah, mas sabe o que é? Eu queria falar com o veterinário. E aí ela responde: senhor, entendo, o doutor está com o paciente agora. Eu vou anotar sua dúvida, eu pergunto, e aí eu retorno com a resposta o mais rápido possível. Mas, de qualquer forma, ele vai precisar fazer um atendimento. Vamos já garantir o horário? E aí ela chama de novo para essa ação. Isso facilita muito. E aí você treina para a pessoa. Eu dei um treinamento de uma empresa que eu dou. O que responder para os tutores na dor de ouvido, na infecção. Então, o que ela pergunta? Tem aqui também. Quanto tempo, qual é o cheiro, se está vermelho, se está não sei o quê. E vem a resposta. Olha, a gente, mesmo que o senhor já tenha remédio, porque às vezes ele fala, eu já tenho remédio, eu quero aquele remédio que eu passei da última vez. Mesmo que o senhor já tenha remédio, ele pode não estar mais fazendo efeito, ele precisa ser alterado, mudado, até mesmo no que se refere às doses. Então, o doutor precisa examinar novamente. E aqui ela chama de novo para ação. Quem quiser, só chamar, o Gilson está pondo o telefone dele aqui, eu dou isso aqui para vocês de presente. Problemas na pele, alergia, queda, falha de pelo. Então, não liga muito, não é recorrente? Ah, eu queria uma vitamina, eu queria falar com o doutor, eu queria uma vitamina. E aí ela faz, há quanto tempo? Já tomou alguma medicação antes? O animal está vacinado, ele está se lambendo, está se coçando, e chama para ação. Então, aqui tem a resposta do que a recepcionista tem que dar para chamar esse cliente para a consulta, para ver, né? Tosse, espirro, secreção nasal. O que se pergunta, o que se responde? Olha aqui possíveis respostas. Quanto vai custar? Depende da gravidade, mas a princípio a consulta. Os exames e medicações usadas, é isso que o senhor vai gastar. O quanto antes do tratamento, menos a necessidade de tratamento mais complexo. A gente pega no começo. Então, ele precisará de atendimento. Vamos já garantir o horário? E assim ela vai chamando esse cliente. Tá mancando, claudicação. Desde quando o animal está com dor, como é que foi que isso apareceu. O animal não quer comer, está abatido, prostrado. Desde quando seu animal está comendo menos? Há quanto tempo ele isso está acontecendo? Então, aí o cliente pergunta assim, mas não tem nenhuma medicação que eu possa dar? Ah, infelizmente não tem. Pois o sintoma de alteração, né? Se for uma doença mais grave, pode ser uma diabetes, pode ser hipotireoidismo, dentre outras doenças. O que mais que a gente tem de maiores questionamentos? Brigou, caiu, fraturou, foi atropelado. O que ela responde? Olha aqui, olha como mudou a resposta. Senhor, eu compreendi. A gente precisa agendar uma consulta urgente. A situação, nesse caso, é muito delicada e a gente precisa ganhar tempo. Olha, você dando aqui uma noção para sua recepcionista. Recepcionista, você que está assistindo. Quer ler isso aqui? Trava nessa parte do vídeo, você já vai pegar esse slide direitinho. Trava nessa parte do vídeo e fala para ele: eu preciso que o senhor venha imediatamente. A gente precisa ver o quanto antes, para a gente poder fazer a asepsia do ferimento, deixá-lo mais confortável em relação à dor. Tem um horário X e Y, traga agora. E aí a recepcionista arranja um horário o mais breve possível, porque nesse caso aqui, realmente, não dá para esperar. Mais ainda, ó, lesão ocular, o animal está com alguma coisinha. E aí ela pergunta, como que aconteceu? Consegue abrir o olho, tá com alguma secreção, tá vermelho, já teve isso antes? E aqui, ó, precisamos vê-los urgente, porque esse animalzinho, às vezes, com incômodo, faz o quê? Passa a unha, ou passa o olho em algum lugar e acaba ferindo muito mais. Então, a gente precisa ver, porque é muito arriscado, ele, inclusive, pode perder o olho. Então, nesse caso aqui, urgente, mais confortável possível, traga esse animal para o imediato. Ah, tem aqui, ó. O que eu posso passar? Que a pessoa pergunta, né? O que eu posso passar, senhor? O senhor pode fazer uma compressa com gás estéreo, medicina e soro fisiológico. Não vai resolver, mas vai aliviar até o senhor chegar aqui. Então, assim, tem algum corpo estranho? Não vai resolver, já adianta. Mas até o senhor chegar aqui, porque a gente vai agendar sim, o senhor pode vir trazendo ele com uma gase aqui, ó.
estéreo. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho. Então, o senhor corre para cá, que acho que a gente tem. Né? Então, o senhor, ó, bem rapidinho. Gente, dei uma base aqui rápida nos maiores ocorrências que a gente tem de perguntas. E aí, com esses exemplos aqui, viu que isso aqui é um processo? Passo 1, passo 2, passo 3, bem simples. Quanto mais simples, melhor. Você já tem aqui referências para dar. Pega os maiores acometimentos dentro da sua clínica e pronto. Faz igualzinho que eu fiz aqui, né? Deixa já no jeito. Para quem gostou, convido você a estar comigo para sistematizar os processos da sua clínica. E aí não estou falando só de recepção e também de recepção, que a gente vai aprofundar. Hoje foi só um pouquinho, né? São 6 aulas ao vivo e ainda tem uma de bônus que vai tratar de como vocês vão fazer uma melhor admissão. Então, quais são os requisitos, uma descrição de cargos, para você ter ali uma contratação mais eficiente e melhor. Esse aqui foi só o primeiro passo. Falando aqui do curso, um pouquinho, vai começar no dia 1º de maio, são 6 aulas, 2 com o Gioso, 4 comigo, e depois tem uma bônus comigo também. E esse aqui é o conteúdo. Então, o que é sistematizar um processo? O que é a prioridade de você conseguir sistematizar? Como é que você sistematiza? Então, quem faz o quê? Que hora? Com qual urgência? Então, é isso aqui, ó. Quem vai executar o quê? Setor administrativo, quais são os processos para você não descumprir aí as promessas, para você otimizar o seu estoque? Setor técnico, a gente vai entrar nos manuais. Lembra que eu falei que eu vou dar manual para vocês, já pronto, só muda o template? E é lógico, personaliza aí para a estrutura de vocês. Mas pelo menos a base do que tem que estar escrito, do que é obrigatório estar escrito, eu vou dar para vocês. Aula 6, como é que vocês fazem um plano estratégico para a empresa, aqui com o Gioso, nem preciso dizer que é fundamental, né? Como é que você organiza? Você vai ter tempo de fazer estratégia. E aí a aula bônus, como é que você tem um descritivo de funções para poder fazer uma contratação mais eficiente, para depois poder cobrar essa pessoa. Lembra que a gente combinou que você deveria fazer isso, isso, isso? Para a pessoa não falar que vai ter isso. Eu acredito que seja isso. Ó, tem até aqui o valor. As aulas são noturnas, são online, em geral de segunda e terça-feira, mais ou menos assim. Dura 2 horas e pouquinho cada aula. Então, super facinho de fazer. Ficam gravadas, depois ficam para consulta e a gente tem uma plataforma que a gente enche de conteúdo e de coisas práticas. Templates, manuais, coisas para vocês fazerem, por onde começa, como é que vocês vão fazer da sua clínica, como que reúne a equipe, enfim. É bem legal. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenha sido útil. E as perguntas, se quiserem colocar aqui, porque elas vão subindo aqui para mim. Eu lembro que tinha uma pergunta Na aqui. verdade, tinha só uma pergunta da Laís. Está me escutando aí? Aumenta o seu som aí. Qual é Sim, aqui, ó, estou te escutando. da Laís? Tá vendo? Espera aí que não entrou Dá para aqui. responder duas, tá aí já, tá na tela. Tá, eu vou tirar aqui o compartilhamento. Tá na tela aí a Qual a pergunta melhor dela. forma de implementar novos processos com colaboradores com vícios da gestão anterior? Qual o tempo aceitável de adaptação aos novos processos? Então, é assim, ó, a cultura é muito importante, né? A cultura, ela realmente ela traz os hábitos e isso é um choque de posicionamentos em relação a estratégias, em relação ao atendimento ao cliente. Em primeiro lugar, é a apresentação daquilo que você tem de proposta, mas incorporar também esses colaboradores que já têm aqueles determinados hábitos a um pertencimento. Então, o que se costuma fazer? Reuniões com alguns formulários bem práticos, do tipo assim, o que você acha que tem que, vamos falar de recepção, o que você acha que tem que responder quando um animalzinho está com um ferimento, né, com uma lesão no olho? E aí, as alternativas. Então, assim, não é que a pessoa vai explanar. As alternativas. Eu acho que tem que passar soro. Eu acho que tem que passar água gelada. Eu acho que tem que passar. Eles vão incorporando. Nesse caso, quando acaba o formulário, você tem ali um indicativo do que aquelas pessoas têm de informação para poder colocar dentro de um determinado processo.
É lógico que as respostas já vão ser um direcionamento daquilo que você tem como base que seja o certo, porque é você, gestor, dono, que vai responder por aquilo. Então, você pode escolher dentro daquilo que eu acho prudente, daquilo que eu acho menos arriscado e daquilo que eu tenho como convicção de que tenha que ser feito aqui. Você traz essas pessoas para poder participar, elas ficam mais engajadas, veio delas, como é que depois elas não fazem alguma coisa que veio delas? Isso é uma das coisas que você pode colocar aí. Agora, a gente dá, no máximo, 3 oportunidades para essa pessoa estar executando a contento aquilo que você propôs. Às vezes as pessoas não fazem porque elas não entenderam, e aí, por isso, as oportunidades. Mas 3 oportunidades são mais que suficientes para poder. Ó, você não pode chegar atrasado. Vamos falar uma coisa básica. E a pessoa atrasa. O que está acontecendo? Por que você está chegando atrasado? 2, 3. Você vai notificando. Quem dá bronca é mãe, gente. Quem dá bronca é mãe. O gestor, o patrão, o líder, ele notifica. O que é notificar? Notificar a famosa advertência. Mas não precisa usar a advertência. Pode falar, estou te notificando. Aqui não é permitido chegar atrasado, porque você não você dá o perdão, que na Justiça do Trabalho, por exemplo, se você faz um perdão passivo, né? Então, assim, eu não falei nada, não falei nada, não falei nada, entendeu-se que aquilo podia. Então, nesse caso, você notifica, não adianta você ficar esbravejando, gesticulando, não pode, não sei o quê, eu vou fazer de novo e ela só vai dar aquela bronca. Então, isso é mãe. Patrão fala, não pode por escrito. Não pode por escrito. Na terceira vez, eu disse que não podia. E aí, realmente, não tem como continuar trabalhando junto. Essa pessoa não vai atender aquilo que você precisa para a sua empresa ficar melhor, mais qualificada e crescer. Será que eu respondi? Deu, acho que deu. Gente, já são 11h20. Olha, quem quiser fazer o curso, vocês têm aí, já coloquei várias vezes, coloquei aí o Linktree, é só falar com alguém da minha equipe. Eu não sei se tem alguém da minha equipe aqui agora. Eu vi a Graziela entrou ali numa hora, ela entrou. Fala com a gente se você quiser fazer esse e outros cursos, outras informações. Se você quiser os slides dessa palestra que a Priscila deu, pede para a nossa equipe, para mim, eu coloquei o meu telefone particular aqui. E a Priscila vai falar de novo, ela vai falar para vocês no próximo domingo, tá? Para vocês, a Gabriela aí, ó, fez olha lá, é o exemplo, espelho em você, lá, ela vai estar no curso de maio com a gente. Pô, que beleza. Queria agradecer aqui, ó, a Sandra, a Michele, o André, muito obrigada. Eu não vi, do Rinaldo, Gabriela, obrigada, gente. Ó, desceu aqui a tela, não consigo ver mais, mas eu queria agradecer em primeiro lugar. O pessoal está elogiando aqui. Quem puder, curte a aula, que isso repercute depois para uma entrega melhor para o pessoal que E precisa importante, ver, vai Priscila, ser útil. Então, curte para a gente aqui, tá? Facinho, só dar esse joinha para a gente, é significativo. E é isso, eu acho que inclusive a falando. sua equipe poderia assistir, gente, a sua equipe. É domingo hoje, mas eles podem assistir depois, né? Eles podem assistir depois, hoje à noite, assim por diante, porque acho que é legal eles estarem aí. Dupla Incrível, Maison do Bordeaux, Maison do Bordeaux, vai assistir também. Espero vocês lá, gente. Beleza? Tudo bem, Priscila? Sim, sim, muito obrigada. Gente, um beijo para vocês. Fica com uma vinhetinha rápida aí. No próximo domingo, temos encontro de novo com a Priscila, falando mais de sistematização. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, tchau.